E aí pessoal, beleza? Bom, vamos começar os vídeos aqui, igual o Vitor falou aí no grupo. E pessoal, hoje eu quero passar uma técnica para vocês de equalização. Na verdade não é uma técnica, mas a gente pode adotar como um padrão a partir de agora. Que é na verdade um padrão em toda a indústria musical, toda a mixagem. O pessoal tem esse padrão já, que é a primeira coisa que eles fazem. E a primeira coisa que eles fazem depois que eles já regularam a estrutura de ganho, que é os volumes, né, ali dos faders e tal, eles fazem a limpeza de frequências de cada canal, tá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Isso vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês, isso não vou só falar, mas eu vou mostrar pra vocês aqui no programa como faz diferença isso. E vou ser bem detalhista, tá, para algumas coisas. Vou tentar ser direto, mas também vou ter que ser bem detalhista para poder explicar certinho tal o porquê que a gente está fazendo isso, qual que é o conceito que a gente está utilizando aqui e como isso funciona, tá? Então eu vou falar desde cientificamente até mostrando aqui nos plugins, tá? E uma coisa antes da gente começar o vídeo aqui, seria interessante, na verdade, eu recomendo fortemente que você assista esse vídeo com fones, tá? Porque a gente vai tratar de equalização, vai tratar de frequências aqui, e é importante você ter um fone para você poder ouvir as frequências que a gente vai mexer. E para quando você for mexer, você ter referência própria de fones, você ter ouvido certinho com clareza. Muitas vezes o áudio do celular não vai conseguir reproduzir com clareza o que a gente vai falar. E se você tiver o fone que você usa para mixar os cultos aí com você, é melhor ainda, porque daí você vai ter a mesma referência das frequências, porque você está usando o mesmo fone que você utiliza no ao vivo, você utiliza agora assistindo os vídeos, tá bom? Então, usem fones, por favor, para a gente poder entender todo mundo junto e entender melhor o que vai ser falado aqui, beleza? Então, o que é o som, tá? Para a gente poder equalizar um som, a gente precisa entender como ele funciona, tá? Então vamos lá. Todo som que a gente emite, seja pela voz, seja batendo em algum lugar, tocando um instrumento, ele vibra através do ar em frequências diferentes, tá? E é isso que define o que é grave e o que é agudo, tá? É a frequência do som. Essa frequência, sabe quando a gente fala ondas sonoras? Essas ondas são as frequências que a gente está querendo dizer, tá? Imagina um lago aí com a água parada, e você joga uma pedra. Quando você joga a pedra, forma aquelas ondas que vão se espalhando pelo lago. E quando a gente fala, é a mesma coisa. A gente emite ondas através do som que a gente está emitindo, da nossa boca, por exemplo, agora quando eu estou falando com vocês. E essas ondas vibram através do ar até chegar no ouvido, no microfone, na captação, enfim, tá? Essas frequências, elas são chamadas de Hertz, tá? Que é abreviada por Hz, tá? Então, quando a gente vai falar sobre frequência da equalização, frequência do som é sempre Hertz, tá? E como eu disse agora há pouco, o que determina se essa frequência ela é grave ou aguda é a velocidade com que ela vibra. Então, em quantos hertz ela está vibrando. Então, quanto menor os hertz, mais grave. E quanto maior os hertz, mais agudo. Beleza? Então, vocês já entenderam o que é o som. O corpo humano, o ouvido humano, consegue ouvir mais ou menos entre 16 Hz, o que é bem grave, é um subgrave assim que quase a gente já não consegue mais ouvir. Tá? Mais ou menos, tem gente que ouve mais, tem gente que ouve menos. E vai até 20 mil Hz, tá? Então a gente vê que tem uma diferença muito grande, de 16 Hz para 20 mil Hz. Podendo chegar até 22, 23, 25 mil Hz. Mas passou disso, já é mais difícil da gente ouvir. E aí já entra na frequência que os cães ouvem. Né? Então, por isso que tem aqueles apitos que são até proibidos, porque machuca o ouvido do cachorro, por ele ser muito agudo e por machucar como a gente não escuta, só os cachorros escutam, quando a gente apita aquilo lá, não faz mal pra gente, mas pros cachorros fazem, entendeu? Então, vamos lá. Quando você tem um instrumento grave, por exemplo, o baixo, como ele é mais grave, ele vibra mais devagar, ele vibra em menos hertz. Então, a frequência do baixo, por exemplo, vai ser lá em 60 Hz, 80 Hz.
Agora, ao contrário de, por exemplo, de um prato de bateria, que a frequência dele já vai ser acima dos 10.000 Hz, 15.000 Hz, entendeu? Então, os pratos de bateria, por serem mais agudos, eles têm mais vibrações nessa faixa de frequência. E todos os instrumentos vão ter a sua faixa de frequência específica. É claro que ele se espalha por todo o espectro sonoro, tá? O que é o espectro sonoro? O espectro sonoro é essa delimitação que a gente fez. Então, de 50 Hz até 20.000 Hz, que é normalmente o que os programas de equalização mostram pra gente, tá? Na verdade, até 20 Hz, 16 Hz, até 20.000 Hz, às vezes até passa um pouco, vai para 23, 25 e tal. Tá? Então, esse espaço entre essas duas frequências, que é o que a gente escuta, é o nosso espectro sonoro. E todo som, todo instrumento, toda voz, ela ocupa um lugar nesse espectro sonoro, tá? E é por isso que nós precisamos fazer a limpeza das frequências que não são as frequências fundamentais de cada instrumento, tá? Davi, como assim? Não tô entendendo nada. Vamos lá, então. Eu preciso que vocês imaginem comigo aqui que a gente tenha um retângulo aqui, tá? Na tela. Imagina aí que tem um retângulo. Eu não vou demonstrar, não vou colocar nada para ficar mais fácil na edição, mas imagina que a gente tem um retângulo aqui na minha frente, onde eu tô falando. E esse retângulo é o nosso espectro sonoro. Então imagina que daqui, desse ponto aqui, as frequências mais graves. Então aqui a gente tem os 16 Hz, mais ou menos os 20 Hz, a parte mais grave. E aqui do outro lado a gente tem os 20.000 Hz, tá? Vamos delimitar entre 20 Hz e 20.000 Hz, só para ficar mais fácil para a gente falar aqui, tá? Então aqui a gente tem os 20 Hz, aí vem 100 Hz, 500 Hz e vai chegar até os 20.000 Hz desse lado aqui, beleza? Então, tudo que está aqui dentro é o nosso espectro sonoro. E quando a gente fala, quando eu tô tocando guitarra, por exemplo, a guitarra ela não vai vibrar só aqui. Ela não vai ter um som só aqui. A frequência da guitarra ela não é só isso. Na verdade, a frequência de nada é só um ponto. A frequência da guitarra ela vai se espalhando por todo o espectro sonoro, tá? E a frequência do baixo e tal. Só que, por exemplo, cada instrumento, como eu já disse aqui, vai ter uma frequência fundamental própria. Então, o baixo, por ser mais grave, ele vai ficar mais nessa zona aqui, que é a zona grave do nosso espectro sonoro. Enquanto os pratos, eles vão ficar mais aqui, porque eles são instrumentos mais agudos. E por aí vai. As vozes, elas ficam mais aqui, ó, no médio agudo, no médio, chega só, tipo assim, chega no máximo até médio grave e dificilmente vai ocupar essa região. Na verdade, nunca vai ocupar essa região, porque essa aqui é uma região de subgraves. Então aqui vai ficar o bumbo, aqui vai ficar o surdo, aqui vai ficar o baixo, aqui vai ficar os instrumentos mais graves. E aí a guitarra vem aqui já para os médios, médios graves, agudos. Aí já vem teclado, que também é a mesma coisa, violão, mesma coisa, nos médios graves até os agudos. E as vozes ocupam mais os médios agudos e os agudos. Cada instrumento ocupa um lugar nesse espectro sonoro. Por que a gente tem que fazer essa limpeza, então? Porque se a gente não limpar as frequências que sobram em cada um desses elementos, ele vai ocupar espaço que, por exemplo, era do baixo. Tá? Vou pegar um exemplo, vou citar um exemplo rápido para vocês. Depois eu vou demonstrar aqui melhor no programa, tá? Mas assim, a voz, o microfone que capta a voz, ele vai captar praticamente quase todo esse espectro, tá? Claro que varia de equipamento para equipamento, mas enfim. Ele vai captar desde do grave, do subgrave, até o agudo. O microfone ele não faz essa limpeza sozinho. Quem tem que determinar essa limpeza somos nós, que estamos na mesa de som, que estamos fazendo a equalização. E aí o que acontece? Você tá lá, o cara tá cantando no ao vivo, e aí isso é muito o exemplo do templo menor lá, né? Os cantores estão aqui cantando e aqui do lado tem uma caixa de baixo tocando e vindo para cima dos microfones o tempo todo. E o microfone, por mais que ele seja direcional, ou seja, ele pega só para onde ele está apontado, ele ainda assim vai captar um pouco dessas frequências. Vai captar o som da bateria, vai captar o som do amplificador da guitarra, do baixo, vai captar o som dos próprios retornos aqui da frente. Então,
esse microfone, se a gente não faz a limpeza desses graves que ele tá captando do baixo, ele vai embolar, entendeu? E aí, por exemplo, se você não faz essa limpeza, no nosso espectro sonoro aqui, a voz vai estar ocupando toda essa região aqui, entendeu? E essa região aqui de trás, como a gente já sabe, é a região do baixo. Então se a gente não tira, se a gente não consegue configurar o microfone para, ó, eu não quero que você atue nessa frequência, eu não quero que essa frequência apareça na voz. Porque ela vai roubar o espaço que é do baixo, que é do bumbo. E a gente vai ter a falta de definição do som. É isso que faz a mix ser soar embolada. É isso que faz o baixo não ter definição. É isso que faz o bumbo não tá na cara ali, entendeu? O bumbo vindo naquela pressão, assim, naquele grave legal, entendeu? Às vezes a gente tá lá no culto, não dá pra entender que nota que o baixo tá fazendo, porque tá tudo soando muito grave. E aí tá cada um em uma frequência e fazendo uma nota diferente, porque a voz tá cantando uma coisa e o baixo tá fazendo outra, e o bumbo tá tocando, tá afinado em outro tom, e tudo isso vai embolar ali no grave e a gente não vai ter definição. Então essa limpeza de graves a gente tem que fazer em todos os instrumentos, inclusive na batera, inclusive nos pratos, inclusive na guitarra, baixo e todos os instrumentos, sem exceção. Se a gente não faz essa limpeza de frequência, vai ser muito mais difícil para a gente poder mixar o culto depois. Tá? Então essa é uma... Cara, é o básico que a gente tem que fazer e com certeza quando vocês começarem a aplicar isso nos cultos, com certeza isso vai melhorar muito e vai facilitar muito a vida de vocês. Porque fazer essa limpeza não é difícil e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Fazer essa limpeza de frequência, cara, depois que você entende qual frequência que tá acontecendo ali, é a coisa mais fácil do mundo. Você vai já por intuição ali, você já sabe que frequência que você tem que tirar, que frequência você tem que colocar um pouquinho mais para dar um pouquinho mais de brilho para a voz, entendeu? E eu vou mostrar para vocês aqui no programa, tá? Seguinte, já estamos aqui no Reaper. Esse aqui é o programa que a gente utiliza para fazer as gravações da GP e as mixagens também. Esse aqui, nesse projeto em específico, eu tenho o áudio e as guias e algumas coisas que a gente já regravou de um próximo lançamento da GP, que é uma música do Diego, tá? Por que eu escolhi esse projeto aqui para exemplificar hoje, tá? Porque esse projeto, ele tem as vozes que vocês vão ouvir, elas são as guias ainda, não é a voz final, não é a voz que a gente gravou separado dos instrumentos, tá? Como assim guia? Quando a gente vai gravar uma música do zero, a gente precisa ter algo para a gente poder se guiar durante as gravações, porque a gente grava todo o instrumento separado. Mas para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter algo que a gente vai seguir. E no caso, a gente vai seguir a guia, tá? Essa guia é feita da seguinte forma. A gente junta todo mundo e grava todo mundo junto ao mesmo tempo, tá? E aí a gente foi lá na mesa de som, gravamos as faixas separadas, então gravou uma guitarra em uma faixa, a voz em outra, a bateria em outra, só que todo mundo tocando ao mesmo tempo. E por que eu escolhi esse projeto? Porque, como tá todo mundo tocando junto, a voz do Diego aqui, que é onde a gente vai mais focar nesse primeiro vídeo aqui, tem vazamento de baixo, tem vazamento de batera, tem vazamento dos subs, daqueles graves que eu falei agora há pouco. Então, nesses áudios que eu tenho aqui, é o que mais chega próximo da situação real de um ensaio, de um culto, da igreja em que vocês vão ter no dia a dia, entendeu? Então esse projeto aqui caiu como uma luva para eu poder gravar esses vídeos, tá? Eu vou soltar aqui então. Antes, falando um pouquinho melhor aqui do programa, esse aqui é o Reaper, tá? É um programa gratuito, ele é super leve, funciona em qualquer máquina, inclusive eu incentivo vocês a baixar e fazer os testes na casa de vocês, com gravação e tal. Se vocês quiserem essas tracks e outras tracks que eu tenho também das outras músicas da GP, vocês podem me pedir que eu passo para vocês poderem estudar e fazer os testes de vocês
na casa de vocês, tá? Esse é um programa super legal, ele aceita plugins externos, que é o que a gente vai usar aqui, mas ele também tem vários plugins que são nativos do Reaper. Que, por exemplo, esse aqui é o equalizador dele, que ele é bem parecido até com o equalizador da mesa de som, e a gente vai usar ele aqui e tal. Para essa aula, o que eu fiz? Eu separei a voz do Diego em um canal, tá? Que é esse canal aqui, e todo o restante da banda tá aqui nesse canal, tá? Então vou soltar aqui só para vocês entenderem o que está acontecendo. És o nosso Deus, por isso te exaltamos. Tu és o nosso Pai, em tua presença entramos. Tu és o nosso Rei, por isso nos prostramos. Vem, Jesus, toma o teu lugar. Nos prostramos ao entre nós, céus e terra cantarão. Nos prostramos ao teu nome, nos rendemos aos teus pés, assentado. Então deu pra entender aí já, né? Essa aqui é uma música bem legal, eu gosto pra caramba dessa música. Reina aqui, te exaltamos, seja o centro entre nós. Tu és digno, para sempre reina aqui, te exaltamos, te exaltamos, cantando os céus e a terra se prostram, os anjos se dobram a ti, cantando santo, santo. Tu és digno, para sempre reina aqui, te exaltamos, seja o centro entre nós. Tu és digno, para sempre reina aqui, te exaltamos, te exaltamos. Os céus e a terra se prostram, os anjos se dobram a ti. Tá, então deu pra sacar aí já. Vocês repararam que quando eu solei a voz do Diego, dá pra ouvir a batera no fundo, dá pra ouvir o baixo no fundo e tal. Tudo isso é por causa que a gente estava gravando junto. Então isso acontece por causa dos vazamentos. Então, agora que vocês perceberam que está sobrando essas frequências, eu vou ensinar vocês como tirar essas frequências, tá? Mas para eu ensinar vocês, eu preciso ensinar como que a gente mexe no equalizador, tá? Esse equalizador aqui é o equalizador nativo do Reaper. E ele é muito parecido com o equalizador da nossa mesa de som lá da igreja, da 01V da Yamaha, tá?
Isso aqui, ó, esse retângulo preto aqui que vocês estão vendo é o retângulo que eu falei lá atrás, que é o nosso espectro sonoro, tá? Tudo que aparecer dentro desse retângulo, vocês vão ver que aparecem várias frequências aqui quando a gente ativa esse equalizador na faixa de áudio. Esse equalizador, ele lê a faixa de áudio e ele nos mostra aqui quais frequências que estão aparecendo mais durante o áudio, né? Tipo, quais frequências estão mais altas nesse áudio. E isso é muito legal porque a gente consegue entender melhor o que a gente está ouvindo, tá? Vou explicar um pouquinho melhor o que é esse espectro sonoro, tá? Então, lembra que eu falei que o nosso espectro sonoro é dividido em hertz? Então tá aqui, ó, 50 hertz, bem grave, e tem aqui do outro lado 20.000 K, que é 20K na verdade, né? Que é 20.000 hertz. Então aqui é a parte mais grave do nosso áudio e aqui é a parte mais aguda do nosso áudio. Então quando a gente for fazer as limpezas de frequência, a gente já sabe, por exemplo, se eu quero tirar os graves, eu sei que eu tenho que tirar aqui, beleza? Então na horizontal a gente tem as nossas frequências e na vertical nós temos os volumes que essas frequências vão atuar. Então aqui ó, tem 6, tem 0 e tem menos 6 aqui embaixo. O que é isso? Isso aqui é o dB, é o volume, são os decibéis de cada frequência. Então, deixa eu colocar aqui para vocês, ó. Opa. Então aqui, ó, eu soltei a voz do Diego, mas vocês não estão escutando, para eu poder falar e explicar melhor. Então, ó, as frequências da voz do Diego estão pulando aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui, ó, em 200 Hz, tem bastante grave aqui, tá vendo? Ó? Tá pulando bastante, tá chegando a mais de 6 dB de grave. Aqui, ó, aqui em 2.000, 3.000 Hz também tá pulando bastante, que aqui são os médios agudos, aqui são os médios, aqui são os subgraves, e aqui são os hiperagudos, né? Os superagudos que o pessoal fala, tá? Então, deu para entender isso. Essa linha amarela são as nossas frequências pulando aqui em tempo real e ela vai atualizando, não sei em quanto tempo, mas assim, são milissegundos, então é super rápido e é super em tempo real, beleza? Então, vocês já entenderam a nossa interface aqui da equalização, o nosso painel de visualização, e agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas que a gente tem no equalizador e como que a gente vai utilizar isso para limpar as frequências. Então vocês estão vendo aqui, ó, que tem 4 bolinhas aqui. Essas bolinhas servem para a gente selecionar a frequência que a gente quer, tá? Então, a gente tem 4 parâmetros aqui para a gente poder mexer no som. Nesse equalizador em específico, a gente pode criar quantas bolinhas a gente quer, tá vendo? Tem já até alguns presets, já vem com 11 bolinhas e tal, para a gente fazer uma equalização um pouquinho mais minuciosa e tal, mas não vai ser o caso aqui. A gente não vai precisar fazer isso. Então, a gente tem 4 aqui. Lá na mesa de som da igreja, a gente tem barrinhas. Então, a gente tem, em vez das bolinhas, são barras que a gente pode selecionar a frequência. E essas barras a gente pode selecionar através dos botõezinhos que ficam do lado ali do painel. Para a gente mexer nessa bolinha aqui, ou lá nas barrinhas, a gente tem esses 3 controles aqui. E são esses 3 controles que vai fazer a gente conseguir tratar essas frequências e limpar essas frequências do nosso espectro sonoro, tá? Então a gente tem aqui, ó, o frequency, que é o Hz, tá vendo? É o hertz. Então, através desse fade aqui, a gente consegue selecionar qual frequência que a gente quer. Então aqui, ó, tô em 50 Hz, mas eu posso vir até aqui, ó, 17.000, posso vir até 2.000 Hz e tal. Então aqui eu seleciono, aqui é o meu controle horizontal, onde eu seleciono a frequência que eu quero mexer. Eu achando a frequência, vamos supor que eu quero aqui, ó, 100 Hz. Achando a frequência que eu quero mexer, eu tenho ganho, que vai determinar o que eu vou fazer com essa frequência. Eu posso dar volume nessa frequência, fazendo esse desenho aqui, ou eu posso tirar volume dessa frequência. Tá vendo? Então, ele faz esse desenho aqui.
esse desenho aqui, ó, esse formato chama bell, tá? Que é de sino. Chama bell porque lembra um sino realmente aqui, tá? Então você vai trabalhar com o ganho para tirar ou pôr mais frequência, tá? Mais dessa frequência específica. Agora, tá vendo que quando eu puxo aqui, eu não tô trazendo só 100 Hz, tá? Se a gente ler aqui, ó, pelo nosso espectro sonoro, tá trazendo mais 100 Hz. Mas não é só 100 Hz que a gente tá trazendo. A gente tá trazendo também, ó, entre 100 e 50 tem bastante. Olha o tanto que tem aqui, ó, de frequência que tá vindo junto. Ó, tá vindo até abaixo de 50 Hz. Tá trazendo até um pouquinho, ó, de 400 Hz, 450, 500 Hz. Ele só vai parar de trazer alguma frequência perto de 1K. Como que a gente faz para não trazer tudo isso de frequência e limitar mais a ação desse ganho que eu tô dando aqui? Através desse parâmetro aqui que chama bandwidth. Esse controle aqui, ele é o nomezinho Q da nossa mesa de som. E o que ele faz? Ele vai definir o formato desse bell. Então, olha o que eu fiz. Antes ele estava aqui, ó. Ele estava trazendo tudo isso aqui de frequência. Eu vou diminuindo para a ação desse ganho ser mais assertiva e trazer apenas o que está 100 Hz e o que está mais próximo. Eu posso fechar ele bastante para trazer só o que está aqui, ó. Tá? Então estou trazendo especificamente só 100 Hz. Porém, esse tipo de formato aqui a gente não vai fazer, tá? Porque é um formato muito específico. E para fazer PA, a gente não tem por que fazer isso, tá? Para fazer PA, a gente trata o som de uma maneira um pouquinho mais branda, um pouquinho mais suave, para a gente não, às vezes, querer tirar uma certa frequência específica que vai fazer falta depois, ou colocar uma certa frequência que vai acabar incomodando o ouvido do pessoal, tal, vai acabar uma frequência pulando ali, dando microfonia e tal. Então a gente trabalha com os bells um pouquinho mais abertos assim, entendeu? E não tão fechado igual que tá aqui. Beleza, então vocês agora já sabem como mexer num equalizador. Agora eu posso falar para vocês como limpar as frequências, tá? Então, seguinte, agora que vocês sabem como mexer no equalizador, eu quero mostrar para vocês a frequência da voz que a gente vai tirar. Lembra lá atrás que eu falei em relação à frequência da voz e do baixo? Que se a gente não limpa os graves da voz, ela vai acabar embolando com o baixo, não só da voz, né, mas da guitarra, do violão, de todos os instrumentos, de todas as vozes. Se a gente não limpa isso, ele acaba ocupando o lugar do baixo e o baixo não consegue ter clareza. Eu vou mostrar para vocês aqui agora que frequências são essas, tá? Para eu poder mostrar isso para vocês, eu vou usar um outro equalizador. Esse equalizador que já não é nativo do Reaper, tá? Ele é um equalizador de uma marca chamada Waves, que ela faz esses plugins aqui. São plugins bem legais para quem mexe com mixagem e tal. E eu tenho aqui alguns plugins da Waves que vai me auxiliar para poder mostrar isso para vocês, tá? Por que eu vou usar esse plugin aqui? Porque ele tem, além desses 3 controles aqui, que todo equalizador tem, ele tem uma função a mais, que é essa função aqui, ó, solo. O que ele faz? Ele limita o que eu posso escutar, e eu escuto só o que está dentro dessa frequência que eu selecionei, entendeu? Então eu só vou escutar o que está dentro dessa parte branca aqui, o que me ajuda muito a entender que frequência que eu estou falando, que frequência que eu estou mexendo e tal. Isso é muito legal mesmo, tá? Só para recapitular aqui, ó, os controles aqui desse equalizador, para vocês poderem entender também o que eu estou fazendo aqui. Mesmos controles que tem aqui, tem nesse equalizador. Então aqui eu tenho o botão de frequência, então eu seleciono a frequência que eu tenho aqui. Aqui eu tenho o botão de ganho e aqui tem o Q, que a gente mexe no formato da onda, tá? Então só para vocês entenderem aí. Aqui também o nosso espectro sonoro tem aqui, ó, de 16 até
ele vai até 21.000 Hz. Outra coisa que eu esqueci de falar para vocês, além desses bells que a gente tem na equalização, a gente tem outros dois tipos de curva que a gente vai fazer. Exatamente essa curva que a gente vai usar para limpar os graves, tá? Que chama passa baixa e passa alta. A passa alta é essa curva aqui, ó, essa curva de equalização. Tá vendo o que ele faz aqui, ó? Tudo que tá atrás dessa linha, ele tá cortando, ele tá jogando para baixo, ele tá jogando para menos, sei lá quantos dB. Ele tira completamente, ele tá removendo, sabe? Ele tá mutando todas essas frequências aqui. Esse aqui é o passa alta. Por quê? Tudo que tá aqui tá passando, então todas as frequências mais agudas ele deixa passar, enquanto que as graves ele corta. E do outro lado a gente tem a mesma coisa, a gente tem o passa baixa, que ele corta tudo que é agudo e deixa tudo que é baixo aqui. E é através desses dois tipos de curva de equalização que a gente vai filtrar os graves, tá? Então, vocês entenderam isso, vamos ouvir finalmente que frequências é essa que eu tanto falo e que eu tanto pego no pé. Vamos lá. Então, vou ativar aqui o botão solo, eu vou ouvir apenas a voz do Diego, tá? E vamos ouvir essas frequências aqui, que é da parte do subgrave, do grave, do baixo, só para vocês entenderem, tá? Então, vamos lá. Vou começar com ouvindo tudo e depois eu vou solar essa frequência para vocês entenderem. Tu és digno para sempre reina aqui, te exaltamos, seja o centro entre nós. Tu és digno. Essa frequência de grave que a gente está ouvindo, ela não traz corpo para a voz. Então, se a gente tira isso, a voz não vai ficar magra, não vai ficar parecendo um radinho de pilha, ela não vai perder o corpo, aquela parte grave da voz. Isso aqui, ele só serve para embolar com o baixo, sendo bem sincero. Então, se a gente não limpa essas frequências, a voz acaba ficando super embolada. E quando junta não só um microfone igual a gente tem aqui, mas quando junta todos os back vocals, guitarra, baixo, guitarra, violão, teclado, todo mundo atuando nessa faixa de frequência, vai acabar embolando com o baixo, tá? Só para vocês entenderem de vez, olha o que acontece se eu dou um boost nessa frequência, nesse campo aqui, ó, mais grave. Se liga o que acontece com a voz. Tu és digno para sempre reina aqui, te exaltamos, seja o centro entre nós. Tu és digno para sempre reina aqui. Tá vendo que não trouxe corpo nenhum pra voz? Ele só trouxe um grave que ele embola com tudo. Parece que você tá tampando a voz do Diego. Parece que você tá escondendo a voz dele. Por causa que essas frequências não é a frequência fundamental da voz. A frequência fundamental da voz vai estar aqui, ó. A frequência fundamental da voz vai estar aqui, ó, a partir de 500, 300 Hz. Aqui é grave, de baixo. Não tem por que ter na voz. Entendeu? Só para vocês terem uma noção, para quem tem o ouvido mais treinado, já até ouviu. Se liga aqui, ó. Presta atenção no baixo, quando eu dou o boost aqui. Olha como o baixo aparece mais. Na faixa da voz do Diego, tá? Não é nem a faixa dos instrumentos. Só na voz do Diego, dá para ouvir muito mais o baixo quando eu aumento essa frequência aqui. Se liga. Repara quando eu ligo e desligo esse bell que eu criei. Tu és digno para sempre reina aqui, te exaltamos, seja o centro entre nós. Tu és digno, seja
o centro entre nós. Dá pra ouvir o tum, 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 tum. Se liga de novo. Seja o centro entre nós. Tu seja o centro entre nós. Aqui, ó, quase não dá pra ouvir. Agora, quando eu coloco o grave... Seja o centro entre nós. Por que o baixo aparece mais quando eu coloco essa frequência? Porque é a frequência dele, entendeu? Ele tá atuando aqui o tempo todo. Então, se eu dou um boost aqui, vai aparecer baixo, não vai aparecer voz. Diferente de que se eu desse um boost nessas frequências aqui, ó, se liga. Seja o centro entre nós. Tu és digno para sempre reinar aqui. Aqui que tá o corpo da voz, não é aqui, entendeu? Só para eu mostrar mais um exemplo disso que eu tô falando, o que eu fiz aqui, tá? Aqui é a minha saída principal, então tudo que tá rolando aqui, tanto a voz do Diego quanto a base, ela tá passando por esses plugins aqui. Nesse plugin aqui eu tenho a mesma função, eu posso solar somente essa frequência. Ou seja, o que a gente vai ouvir aqui vai ser as frequências graves do todo, da banda toda tocando, das guitarras, da batera, da voz, tudo. Se tiver voz sobrando grave, ele vai aparecer aqui. Se não tiver, ele vai estar limpa nos graves. Ouve só, presta atenção. Dá pra ouvir a voz, tá vendo? Por quê? Os graves da voz ainda não foram limpos, eles estão rolando aqui. Dá pra ouvir bastante o teclado ainda, tal. Não dá pra ouvir mais o baixo, porque no dia que a gente gravou a guia não tinha o baixo. A gente não conseguiu gravar o baixo, deu problema lá no equipamento. Mas o bumbo, você pode reparar que o bumbo tá bem presente, porque ele é uma frequência grave. Se liga no bumbo. O bumbo, ele tá aparecendo bastante, a caixa também, porque ele também atua nessa frequência. E dá para ouvir a voz do Diego naquelas frequências graves. Então, a gente vai limpar as frequências agora, tá? Então, a gente vai usar o passa alta, esse cara aqui, pra gente vir tirando todas essas frequências que a gente não quer na voz do Diego. Então vamos lá, vamos começar a fazer a limpeza dessa voz. Já o centro entre nós, tu és digno para sempre reinar aqui, te exaltamos. Exaltamos os céus e já o centro entre nós. Tu és digno para sempre. Então o que eu fiz? Eu solei a voz do Diego e eu vim tirando as frequências graves, até eu parar de ouvir tanto o baixo, tá? Isso é algo legal que vocês podem fazer lá na mesa de som. Vocês põem o fone, sola o canal e vem tirando as frequências. Uma dica legal também para vocês poderem limpar as frequências, sem prejudicar os graves da voz, é você vir trazendo até você sentir, opa, peraí, essa voz ficou muito magra. Aí você volta um pouquinho o equalizador e deixa os graves da voz ainda soarem, tá? Que é o que eu vou fazer aqui agora, só por questão de demonstração. Já o centro entre nós, tu és digno. Ficou magra? Para sempre então vou tirar. Reina aqui, te exaltamos.
Então eu cheguei na equalização legal. Agora, se liga no antes e o depois. Já o centro entre nós. Ao baixo. Tu és já o centro entre nós. Olha como o baixo some quando eu ligo isso aqui. Já o centro entre nós. Tá vendo? O baixo sumiu, então a gente não tá mais invadindo as frequências da voz. O que eu gosto de fazer também, eu pego uma segunda bolinha dessa e eu tiro um pouquinho mais aqui, sem tirar tanto, igual esse, né? Sem tirar tanto, mas eu tiro um pouquinho mais só pra fazer uma limpeza, tipo um ajuste fino assim, só pra gente tirar um pouquinho mais daqueles graves que ainda são do baixo. Agora, o que eu quero mostrar pra vocês, vamos ver se a voz tá invadindo ainda as frequências do baixo, pra gente ver, a gente vai aqui, ó, mesma coisa, fazer a mesma coisa que a gente tinha feito antes. Então vamos ver se tá invadindo ainda os outros instrumentos. Dá para ouvir ainda a voz, mas muito menos do que estava antes. E agora as frequências predominantes é o bumbo, o baixo e tal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui ouvindo e eu vou desativar e ativar o equalizador para vocês verem o tanto de grave que a gente está tirando da voz e tanto que a gente está limpando dessa frequência. Então, mano, dá pra ver muito como a gente tá tirando as frequências daqui. A gente tá limpando. É claro que a gente não precisa tirar 100%, tá? Só mostrei aqui para efeito de comparação, para vocês poderem entender de verdade qual frequência que eu tô mexendo. A gente não precisa tirar tudo da voz. A gente só precisa tirar o excesso, beleza? Então, como vocês vão fazer isso na mesa de som de vocês? Tá? Seguinte, voltando aqui pro equalizador que parece com a mesa de som. Vocês vão pegar a primeira barrinha lá do grave e vocês vão jogar tudo para baixo, o grave, tá? Então vocês vão pegar aqui em 80 Hz mais ou menos, tá? 80 Hz tá legal. Na verdade vocês podem vir até 120 se vocês quiserem, que ainda não é uma frequência que vai alterar o corpo da voz. E lá na mesa de som, vocês têm um botão, que é o botão Q. Vocês vão mexer ele para trás, sentido anti-horário. Então vocês vão começar a puxar ele para trás e ele vai começar a mudar essa forma aqui até ele chegar nisso aqui, ó. Até ele fazer esse desenho. Quando ele fizer esse desenho aqui, você tem aqui um high pass, um passa alta. Então aqui você tem um filtro de graves, e aí você consegue sobrar os agudos e tirar todos os graves, beleza? Se você vê que está tirando muitas outras frequências, ó, apesar do meu número 1 aqui, ó, da minha seleção, da minha bolinha, tá no 134, eu tô tirando muita coisa até 500 Hz. Então o que você faz? Você vem e vai modelando o seu filtro para que você não tire tantas frequências, beleza? A mesma coisa que eu fiz nesse equalizador, eu vou fazer nesse aqui, para mostrar para vocês que é possível fazer com qualquer equalizador essa limpeza de som. Vamos lá, aqui eu só não tenho o recurso do solo, mas é a mesma coisa. A gente vai ouvir até ver aonde que a voz ficou magra e a gente volta um pouco. Já o centro entre nós, tu és digno para sempre reina aqui, Jesus. Olha como o baixo aparece quando a gente deixa essas frequências
rolarem normal. Já o centro entre nós, tu és digno. Então a gente fez a mesma coisa que eu fiz naquele equalizador, nesse equalizador aqui, e tá funcionando da mesma forma. Agora vem a parte mais legal do vídeo, que eu vou mostrar pra vocês como que isso faz diferença na mix, tá? Por quê? Vou mostrar pra vocês como que quando tem esse excesso de frequências graves, a voz ela pula pra trás na mix. Ela não fica na cara. A voz é o principal. A voz tem que aparecer o tempo todo. Só que se você deixa um excesso de graves ali, você tá escondendo a voz, tá jogando a voz lá pra trás. Agora, quando você tem uma voz com as frequências certas aparecendo, sem aquele bolo de grave aqui torando na voz, ela vem pra frente. E olha que coisa da hora, prestem atenção, prestem muita atenção aqui no que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou ativar os plugins de equalização e eu vou soltar junto com o instrumental e eu vou mostrar pra vocês isso agora. Já o centro entre nós, tu és digno, para sempre reina aqui. Então aqui eu tô com o equalizador aberto, ligado, tá? Se liga aonde que o volume da voz tá batendo. Já o centro entre nós, tu és digno, para sempre. Eu achei que a voz tava um pouquinho magra demais, eu tirei um pouquinho o equalizador, tá? Já o centro entre nós, tu és digno, para sempre reina aqui. Então você vê que a maior parte do tempo a voz tá batendo aqui, ó, em -12, com o equalizador ligado, certo? E a voz tá bem alta, tá bem na frente dos instrumentos, tá mais alta que os instrumentos, ó. Já o centro entre nós. Repara como a voz tá na cara. Agora eu vou desativar os equalizadores e olha a diferença, como a voz vai pra dentro, como a voz ela se esconde da mix. Já o centro entre nós, tu és digno, para sempre reina aqui. Ué, o que tá acontecendo? A voz parece que tá mais baixa, mas tá batendo um volume mais alto do que antes. Presta atenção. Tudo desligado, olha onde a voz vai bater. Já o centro entre nós, Bate aqui em -6, às vezes até... já o centro entre nós, tu és digno. Bate acima de -6 dBs. E agora, olha o que acontece quando a gente liga o equalizador. Já o centro entre nós, tu és digno, para sempre reina aqui, Jesus. Ué, o que tá acontecendo? Quando tá sem o equalizador, a voz tá mais alta, mas parece que tá mais escondida. E quando tá com o equalizador, a voz tá mais baixa. Eu tô vendo aqui no meu medidor que a voz tá mais baixa, mas tá mais na cara. O que tá acontecendo? Equalização. É isso que tá acontecendo. Quando você faz uma equalização bem feita, você viu que a gente não colocou agudo na voz. A gente não colocou nenhuma frequência aguda. A gente só tirou o excesso do grave. E isso fez com que a voz fosse pra frente na mix. É isso que aconteceu. E essa que é a mágica que eu queria mostrar pra vocês aqui. A mágica da equalização. Quando a gente tirou os graves, a gente trouxe os agudos pra frente e a voz ficou na cara. E é isso que eu queria mostrar e falar aqui pra vocês nesse vídeo. Essa é a limpeza de frequência e a diferença que ela faz na mixagem. Bom, pessoal, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu tenho muito mais coisa pra falar sobre limpeza de frequência, mas a gente não vai conseguir abordar porque o vídeo já ficou muito grande, só falando da voz. Mas esse vídeo aqui, ele serviu como uma base para tudo que eu vou falar depois com instrumentos,
com as outras partes da bateria, que a gente vai limpar as frequências dessas outras coisas também, tá? Todos os outros instrumentos eu vou mostrar tudo aqui, para que vocês não fiquem perdidos depois, beleza? Então essa aqui foi a base. Esse vídeo foi um pouquinho mais longo, justamente porque eu tive que mostrar todos os conceitos. Porém, nos próximos acredito que a gente vai poder correr muito mais e fazer as coisas já com muito mais tranquilidade. Demorou? Espero que vocês tenham gostado. Estou muito feliz de poder compartilhar esse conhecimento com vocês. E acredito que vai ser bênção para todo mundo e para a gente fazer as coisas do reino de Deus com ainda mais excelência. Beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.